Graça e paz a todos os alunos do CETAD. Nós estamos para mais uma aula do grego bíblico. E eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo do grego bíblico. E essa é uma matéria para a turma de quarta-feira. E hoje nós vamos falar dos substantivos. Nós já estamos vendo os substantivos da segunda declinação, que são os substantivos terminados em os, como nós já vimos aqui, ó. Nós já vimos ampelos, ampelu, e agora nós vamos ver os substantivos terminados em on. Aqui, como você está vendo, em on. Então, aqui não é criança, aqui é testemunha. Aqui é testemunha. Isso aqui. Então, deixa eu ver aqui, consertar isso aqui. Testemunha. Testemunha. Então vamos lá. Então nós temos os substantivos agora que terminam no nominativo em on. São os substantivos que terminam em on. Então agora eu vou salvar aqui para melhorar. Em omicroni. Vamos ver aqui agora em omicroni. Então aqui nós temos Deus abençoe o Alan, Deus abençoe o Ian, esta turma boa. Então nós temos aqui martírion, testemunha. Embaixo, rimation. Vejam, são palavras terminadas em on. Nós já vimos que os substantivos da segunda declinação, eles terminam em os. Os masculinos e os femininos, e os neutros, que são os que nós estamos estudando agora, em on. Então hoje, 3/3, eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos estudando o grego koiné. Então nós estamos estudando hoje o substantivo neutro. Nós temos no substantivo masculino, doulos, o feminino rodós. Então masculino e feminino terminam em os. A maioria é masculino. Para tirar a dúvida, nós recorremos ao dicionário ou ao léxico. Nós temos a palavra, Deus abençoe Marcos, saudade de você, meu irmão. Rimation, vestido, roupa. Teknon, criança, filho. Euan, lembre-se que um gama antes de outro gama tem o som de N. Evangelion, boas novas ou boa nova.
E aí nós temos aqui do outro lado, aqui do outro lado nós temos agora a palavra probaton, probaton, que é ovelha, probaton, que é ovelha, probaton, ovelha, ploion, barco, navio, sabaton, sábado, litron, resgate. Então nós vamos ver agora estas palavras. Eu tenho que estar aqui sempre sendo cameraman. Nós vamos ver um paradigma. Nós vamos ver biblion. Então deixa eu ver se eu consigo botar aqui mais longe. Então nós temos agora biblion, livro, rolo. Deus abençoe. Então nós vamos ver quais são as terminações. On, o, on, no singular. No plural, a, on, os, a. Então vai ficar assim. Agora aqui nós já estamos colocando o artigo. Aqui nós já estamos colocando o artigo. Certo? Então, singular, certo? To, biblion, o livro. Tu, biblio, do livro. To, biblio, no livro, com o livro, pelo livro. Para o livro. Vai depender se o caso é locativo, instrumental ou dativo. E no acusativo, biblion, livro. E no vocativo, biblion, livro. Né? Aí nós temos agora o plural. O plural, que nós vamos ver agora. O plural vai tá, que as, Bíblia, os livros. Então lembre que no é neutro. Então, quando a gente vai traduzir, a gente vê como é na nossa língua, se ele é masculino, se ele é feminino. Então, aqui os livros, foi daqui que foi tirado o termo da escritura, Bíblia, que quer dizer livros. Tom, então agora você já percebeu que tem um artigo de uma cor, o radical de outra cor e a terminação de outra cor. Então, tom, biblion, dos livros. Tois, biblióis. Nos livros. Tá, Bíblia, os livros. A diferença é que aqui ele vai ser o sujeito. Aqui tá a Bíblia, os livros serão o sujeito. E aqui ele será o objeto direto. O objeto direto, regra geral. Tenha como verdade por enquanto. Então nós temos tá, Bíblia, os livros. Tom, biblion, dos livros. A ideia aqui é de posse. Então no genitivo a ideia é de posse, é de alguém, pertence a alguém. Tois é em, com, por. Então, em os, nos livros,
com os livros, pelos livros, tá, Biblia, livros. E Biblia, livros. Então nós vamos ver mais uma vez no singular. No singular, nós vamos ver agora aqui. No nominativo, to, biblion, o livro. Tu, então o genitivo, essa terminação aqui, você retira e encontrou o radical. Então tudo isso aqui é o radical, até o iota. Tudo isso aqui é o radical. Então, tu, com essa desinência, u, ômicron, y, a ideia é de posse. Então, do livro, to, biblio, nós já sabemos que esse iota embaixo, iota subscrito, caracteriza o caso dativo, né? Então, no dativo fica no livro, com os livros, pelos livros, para os livros, né? Professor, diga, Juninho. Diga, Juninho. Professor, então nós temos 3 que são iguais, não é isso? To, biblio, isso. To, biblion e biblion. Biblion. Então, esse será o sujeito e esse, Juninho, será o objeto direto. Por exemplo, Paulo lê o livro. Então ele virá assim. Mas se colocar o livro pertence a Paulo, então o livro virá assim. Então, dentro do contexto, aí fica assim, no livro aqui, no livro está escrito, no livro da vida. O livro da vida será assim. Do livro da vida será assim. No livro da vida será assim. E o livro será assim. Então nós temos on, o, on. No plural, deixa eu ajeitar aqui a câmera, nós temos tá, Biblia, tom, biblion, tois, biblióis, tá, Biblia e Biblia. Os livros. Então, se eu digo, os livros são fonte de conhecimento, eu tenho que começar assim. Esse aqui vai ser o sujeito. Professor, oi, Juninho. Diga, Juninho, tem visto o Vicente? E esse aqui, professor? Esse aqui, Juninho, que é igual, ele vai vir como o objeto direto. Paulo lê a Bíblia, ou lê os livros. Paulo lê os livros. Então, os livros tem que ser Paulos, certo? Anagnosco, que é o verbo ler. Professor, então quer dizer que agora eu já sei. Se eu quero dizer os livros transmitem conhecimento, então eu coloco assim, tá, Bíblia, gnosco, isso, transmitem conhecimento. Mas se eu quero dizer que Paulo lê a Bíblia, então tem que ser assim. E Bíblia
livros. Que livros maravilhosos. Então nós vimos as terminações. Vamos ver mais um substantivo, porque nunca é demais. Repetição é mãe da retenção. Agora nós vamos ver to rimation. Lembre que aqui tem uma aspiração. Rimation. A veste. Agora nós estamos colocando o substantivo e antecedendo a ele. Professor, diga, Juninho Vicente. O que é anteceder? É o que vem antes. Muito obrigado, professor. Quer dizer que o que vem antes antecede? Isso, Juninho. Então, esse tu, rimatio, quer dizer da veste. A ideia é de possessão ou derivação. Professor. E esse to rimatio, na veste, com a veste, pela veste. Professor. Diga, Júnior. Professor, por que esse to rimation pode ser em, com, por, para, a? Por que, professor? Eu não entendi. Eu não entendi. Sim, Juninho e Giovana. É o seguinte. Aqui no dativo, nós temos dativo, locativo e instrumental, certo? Isso, professor. Então, Júnior, quando você vai traduzir o locativo, da ideia de local, então você traduz no. Quando você vai traduzir o instrumental, você traduz com. E quando você vai traduzir o dativo, para ou a. Professor, então quando eu for traduzir, por exemplo, eu encontrar to rimatio, eu posso colocar ao lado aqui, na veste, com a veste, para a veste. Isso, Juninho, você está aprendendo, você está com a Giovana, Juninho, o grande problema seu, Juninho, era aquela pipoca, Juninho, que você comia, Juninho. Aquela pipoca deixava você boiando. Mas agora que você despipocou, então, vamos lá, Juninho. Então, to rimation quer dizer a veste. Por exemplo, se você quer explicar, Júnior, assim, o irmão, ho adelphos, blepei, vê, to rimation. O irmão vê a veste. Professor. Então, quer dizer que o irmão, ho adelphos, isso, blepei, vê, to rimation. Ele vê a veste. Agora a veste é o objeto direto. Por quê? Por que, professor? Você falou igual a Giovana agora, Juninho. Sabe por quê, Juninho? Porque quando você vê alguma coisa, se você disser Paulo vê, fica incompleto. Você precisa saber o que ele está vendo. Então ele vê a veste. Professor. Professor, esta aula é muito boa, professor. E ainda por cima, agora está todo mundo em casa, não é, professor? Juninho. Quem falta hoje, é herege de coração, Juninho. Quem falta hoje, quem não aparecer aqui, a face dele, esse será riscado.
do Biblion, do livro. Juninho, do livro do CETAD. Então agora nós vamos aprender outro substantivo em on, substantivo neutro. Coisa boa é aprender grego. Então agora nós vamos aprender ergon. E professor, oi Júnior, diga Juninho, o que é ergon? É a obra. Jesus diz, conheço, gnosquei, ergon su, certo? Conheço as... o Doni, Deus abençoe o Doni, ressuscitou, ressuscitou, seja bem-vindo, meu irmão, que Deus te abençoe. Dá um alô para o Doni. Doni, aqui é o Juninho, Deus te abençoe. Então, nós estamos agora vendo ergon, ergu. Professor, terminou com esse u, a ideia é de pertencimento. Isso, Juninho. É a obra do Falcão. Esse nobre advogado. Isso. Ele mudou o nome dele. Isso, Juninho. Juninho, você conhece o Falcão, doutor Falcão? Conheço, professor. Teria coragem de deixar ele advogar a tua causa? Mas é claro, professor. Esse aí é do bom. Esse aí, quando a gente entrega a causa para ele advogar, já está resolvida. É mesmo, Juninho? A gente tem certeza que perdeu. Juninho, não diz uma coisa dessa, Juninho. Não, professor. A gente vai ganhar. Então, to ergon, cala a boca, Juninho. To ergon quer dizer na obra, com a obra, pela obra. Então Jesus diz, certo? Erga su. Gnosquei erga su. Conheço as tuas obras. Então tá aqui. Ergon, obra. Aí agora nós vamos agora para a câmera, o cameraman aqui. Joy Soe. Aqui. Cameraman. Fez um curso de cameraman. Então agora qual é o plural, professor? Professor, diz, Juninho. Qual é o plural? Erga. O plural é com A. Tá. Agora, professor, o senhor agora botou tudo. E com o artigo. Professor, o senhor é maravilhoso, professor. Ou dinheiro bem dado esse que a gente paga, professor. Professor, eu vou dar mais, sabia? Esse mês eu vou dar mais. Porque assim é demais, professor. Calma, Júnior, se acalme. Para não incentivar esses irmãos a darem mais. Então, taerga as obras. Conheço, taerga. Conheço as obras tua. Tom ergon, das obras. Então, sempre no genitivo, ou plural ou singular, a ideia do caso genitivo é de gerar, é de posse, de derivação. Tois ergos, nas, com, pelas obras. A gente só coloca aqui porque não dá para colocar tudo. E tá, erga, as obras. Então, quando Jesus diz, conheço as tuas obras, tá, erga, su. Então, esse, as tuas obras, quem conhece? Eu. Jesus, conheço. E o que Jesus conhece? Tá, erga, su. Conheço as tuas obras. Objeto direto. Quem conhece, conhece algo ou
alguém. Ah, professor, então esse aqui é o objeto direto. É. E esse aqui, professor? Esse aqui é o sujeito. As obras de Jezabel. É esse aqui, Taerga. Ah, então as obras de Jezabel são conhecidas. Ah, professor, agora eu já sei, professor. Então, nós temos Taerga, Juninho, Tom ergon, tois ergos, ta erga, erga. Então nós temos a tradução: obras, das obras, nas obras, as obras e obras. Né? Então nós vamos agora para mais um. Porque nunca é demais a repetição. Vamos lá. Professor, diga, Janinho. Professor, professor. Professor, o que é isso aqui? Toplóio. Juninho, você acredita que tem gente que ainda não sabe ler isso, Juninho? Você tão pequeno já sabe toplóio. Juninho. Mas tem muita gente que ainda não aprendeu a ler a essa altura do campeonato. Mas, professor, é muito herege uma pessoa dessa que ainda não aprendeu estudando com o senhor. Juninho, tem herege de todo jeito. Então, toploion é o barco. Então, o barco tu Petrou. O barco de Pedro. Professor, então quer dizer que de Pedro eu boto assim, com o e o barco como sujeito, assim, toploio, no barco, com o barco, pelo barco. Então Jesus ia no barco, é assim, Juninho. E aqui toploio, barco. Jesus viu o barco. Então é assim, toploio, Jesus, Jesus, blepei, ploio. Professor, quer dizer, professor, que aqui é o objeto direto. Então eu posso misturar e eu vou saber. Juninho. Professor, como é que pode uma pessoa dessa estudando há tanto tempo ainda não aprendeu que isso aqui é o objeto direto? Juninho. Então, aqui agora, ploion, barco. Aí, Juninho, nós vamos agora para o plural, Juninho. Para o plural. Então, Juninho, me ajude aí com a câmera, porque nós agora somos os cameramans da nova emissora. Isso. Juninho, você tá aqui é o Falcão. Então, taploia. Então, professor, quer dizer que to é o singular e tá é o plural. Acertou, Juninho, grande Juninho. Então, vamos lá. Toploion, dos barcos. Tois, ploios, nos barcos. Então, Tiago e João, Jacob e Anês, toploios, estavam nos barcos. Isso, Juninho. Mas, Juninho, você está lendo o Novo Testamento grego, Juninho. Então, Juninho, vamos lá. Vamos lá, Juninho. Então, taploia, os barcos. Professor. Então, quando eles estão pescando, que eles pescam aquela pesca maravilhosa, eles olham e veem do outro lado os barcos. Quer dizer que os barcos estão assim, taploia. Professor. Professor, eu sempre quis estudar com o senhor. Juninho, se não aprender, não diga que me conhece.
Não diga, diga que tem vontade. Diga que me conhece só de ouvir falar. Tá certo, professor. E o Vicente? O 19? Juninho. Então agora, tá? Vamos ver uma palavra muito conhecida. Uma palavra muito amada e pouco concretizada, feita, realizada. To evangelion, o evangelho. Tu é o evangelho do evangelho. To é o evangelho no, com, pelo evangelho. Fulano foi convertido pelo evangelho. O cristão está respaldado no evangelho. To evangelion. Paulo prega to evangelho. Paulo prega o evangelho. E evangelion, evangelho. Tô entendendo, professor. Professor, será que tem alguém que não está entendendo? Se não tiver, Juninho, eles vão fazer a pergunta, vão deixar lá embaixo e depois, Juninho, a gente responde. Professor, deixa eu dar aula um pouquinho. Vai lá, Juninho. Tá, evangelia, os evangelhos. Então, evangelion, dos evangelhos. Tá aprendendo aí, rapaziada? Tois, evangelios, nos evangelhos. Tá, evangelia, os evangelhos. E evangelia, evangelhos. Então, é assim que você vai encontrar este termo na Bíblia, mas no dicionário você vai procurar evangelion. Evangelion. Porque lembre-se, o nome é o nominativo. O nome é o nominativo. Então nós vimos agora. Tem próbaton, que é ovelha. Nós iremos ver agora, Júnior, o artigo. Professor, o que é artigo? Artigo é uma classe de palavras que é utilizada para definir o substantivo ou indefinir. Então nós temos o plural os, as, uns, umas, umas. Professor, agora. Então, ele serve para isso, Júnior. Ele serve para isso. Então, ele é muito importante. E no grego, professor? No grego, toda palavra, ela vem com o artigo. Então, o artigo, ele vai acompanhar o substantivo em gênero, número e caso. Como é, professor? Ele vai acompanhar o substantivo em gênero, número e caso. Por exemplo, então, quando o grego só tem artigo definido, quando ele quer dizer então ele sempre coloca o artigo. Ho angelos, o mensageiro. Ou só mensageiro, porque o artigo vem só para definir. E quando ele coloca sem o artigo, como é o caso aqui, não tem o artigo, então existe a possibilidade de você traduzir como indefinido. Um mensageiro, um anjo. Professor, então deixa ver se eu entendi, professor. Quer dizer que quando vem com o artigo, assim, é o. Isso. Quando vem assim, pode ser compreendi, professor. Então, nós vamos ver agora rerodós, com o artigo
o caminho. Sem o artigo, existe a possibilidade de um caminho, uma estrada. To, biblion, o livro. Livro, livrinho. Né? Mas biblion, um livro, um livrinho. Então agora, Juninho, eu fiz aqui, Juninho, antes que a gente continue os artigos, as terminações dos substantivos da segunda declinação. Então os masculinos e os femininos terminam em os. Doulos, theos, kronos, philos, philos, thanatos, oklos, tudo que terminar em os, ou é masculino ou feminino. Professor, agora bagunçou minha cabeça. Como é que eu vou saber? Juninho, você volta aqui e olha. Se o artigo for masculino, então esta palavra é masculino. E se o artigo, quem vai definir é o artigo, por isso que se chama artigo definido. Professor. Agora eu compreendi, professor. Professor, e o Vicente? Oh, meu filho, Vicente já não é mais o mesmo. Vicente disse que foi num lugar acolá, e aí, tu já sabe, né? Pronto, acabou-se, coitado. E o pior, Juninho, ninguém pode nem no funeral do bichinho, coitado. Vamos pedir pela alma dele. Então, agora vocês que estão aí, sem as brincadeiras, os, oi. Então, os substantivos masculinos e femininos terminam no singular. Os, o, sempre vai ter esse iotazinho aqui embaixo. On, e. Oi, tá vendo? Professor, tá fazendo mesmo. Oi, on, os, oi. Masculinos e femininos são assim. Professor, entendi. E o neutro? Termina em on. Então, no nominativo, porque esse aqui também termina em on, mas é acusativo. Entendi, professor. Então, quer dizer, professor, que toda aula, todo nome só vai se definir pelo nominativo, que é esse N aqui bem grande. Professor, o senhor botou um N tão grande. Professor, o senhor parece um lobo mau. Para que esse N tão grande? É para não errar. Para que esse G tão grande? É porque quem acerta vai ganhar. E para que esse D tão grande? É para dar certo. E para que esse A tão grande? É para que todo aluno possa acertar. E esse V tão enorme, professor, é para que eles tenham vontade de estudar. Professor. Então, on, on. Professor, mas esse aqui é igual a esse, não é? Boa, Juninho. E esse é igual a esse. E aqui também. Então, como é que eu vou diferenciar? Conhecendo, Juninho, a palavra. Por exemplo, você sabe que é tom biblion e aqui é ró angelos. Então, é necessário que você leia o vocábulo. Professor. Então, quer dizer que eu tenho que saber angelos, adelphos, cosmos, isso. Theos, isso. Kronos, isso. Thanatos, que é a palavra morte, isso, Júnior. Então, paidion, isso.
Biblium, isso. Então eu tenho que saber, Ju, eu tenho que ler para adquirir vocabulário. Juninho, você lembra quando você era menor? Que você ainda não cresceu muito, não. Você está da altura do Evaldo. Você conhece o Evaldo? Ah, quem é aquele? O Pouca Sombra? O Evaldo, certo? Olha aí, Juninho. A professora, a Giovana tá vendo um passarinho. Minha filha, eu não tô vendo passarinho aqui, não. Eu não tô vendo passarinho aqui, não, professor. Eu tô vendo passarinho aqui, não, minha irmã. Viu? Desde que começa as pipocas, tá lhe fazendo mal. Né? Então, o que que acontece? Nós temos aqui as terminações agora dos substantivos neutros. Ela tá vendo passarinho. Maluca, doida. Já quieta, mulher, quem tu tá vendo aí? É. Então quer dizer que o plural vai ser de vai ser a. Isso, Juninho. Isso. Olha aí o Evaldo, Juninho. Diga, companheiro de altura. É o Evaldo, gente boa. Eu quero mal bem a ele, Juninho. Isso. Aí, Ois, eu não sei onde é que a Giovana tá vendo passarinho. Giovana, se você puder me dizer onde é que você tá vendo passarinho, eu posso até te ajudar, certo? Então, então tá aqui as terminações. Professor, agora para que o senhor colocou essas terminações? Para que a pessoa possa andar com elas, fazer um corte, colocar num pedaço de papel e aprender assim. Deve ser o acento tio. Giovana é um acento, certo? Mas não é uma cadeira, não. É um acento sobre a letra. É um tio, certo? É o acento circunflexo do grego. Então, vamos lá. Então, quando você pega um papel e você corta aqui, então você vai ver on. Aí você coloca assim, ó, substantivo neutro, segunda declinação, terminados em on. Aí os, a. Então, eu fiz aqui os três para dar um exemplo. Professor, mas que maravilha! Então, aqui eu fiz várias vezes, que é para o aluno não ter perigo de errar. Professor. Então agora nós vamos conhecer os artigos. Apresentando agora os artigos da língua grega. O artigo, ele acompanha o substantivo em gênero, número e caso. É como no português. Nós dizemos a mulher, o homem, as mulheres, os homens. Então o artigo também, ele vai acompanhar. Então o artigo masculino é o ró. É o ró. O artigo masculino é o ró. Então, tá aqui o artigo masculino, é esse aqui. O artigo feminino é o re e o artigo neutro é o tó. Então, o artigo neutro é o tó. Então, ró, re, tó. Ró, re, tó. Então, qual é o plural de ró? Que é rói, os. Qual é o plural de re? Rai. Re, rai. Janto ren, janto rai. Rai.
E qual é o plural de tó? Tá. Então, ró, ré, tó. Ah, professor. E como é que fica agora, professor? O artigo no masculino, professor. Então vamos apagar aqui, Júnior, né? Para que fique bem bonitinho para a rapaziada. Então, Juninho, vai ficar ró, dulos, tu, dulo, to, dulo, tom, dulos. Então nós temos aqui o masculino singular, o masculino plural. Então, corrigindo. Ró, dulos, tu, dulo, to, dulo, tom, dulo. Rói, dulói, tom, dulom, tóis, dulóis, tus, dulos. Ah, então Paulo vê o escravo. É com isso aqui. Tus, dulos, dulos. Então agora o feminino. Re. Feminino é o re. Isso. Então quer dizer, professor, que nós temos aqui o re. Né? Isso, Ju. Nós temos aqui o re. Certo? Então nós temos o re aqui. E o plural do re. Aqui ficou muito forte. Né? Plural do re é o rai. O tes, que é dá. O tom, das. Te, na, com, pelas, tas, tais. Tem, tas. Então aqui nós temos o artigo feminino, re. O artigo feminino é o re. Isso aqui em cima, esse Czinho, é uma aspiração, áspera, para nós dizermos re. Então, a, rai, as. Tes, dá. Tom, das. Te, na. Tais, nas. Tom, tem, a. Tas, as. Então agora nós vamos para o artigo neutro, porque nós temos substantivos masculinos, femininos e o que mais, Juninho? Neutro, professor! Oi, Juninho! Neutro, professor! Neutro, professor! Juninho, muito obrigado, Juninho. Juninho, você responde legal. Professor, tem gente que dorme. Tem um, meu amigo, que eu vou lhe dizer uma coisa, mas dorme. É igual o gato em bica. Isso. Então agora o neutro. Tó, singular. Esse artigo pode ser u ou a. Por que, professor? Juninho, é porque no grego ele é neutro. Mas no português pode ser o livro ou a obra. Então é por causa da língua portuguesa. Porque lá ele é neutro, mas aqui ele pode ser masculino ou feminino. Então a gente coloca o ou a. Olha o Valdemir aí apareceu, Juninho. Oi, Valdemir, Deus te abençoe. Tu és uma bênção. O Vicente vai na tua casa te fazer uma visita. Então, tó, tá. Os, as. Então você coloca aqui do lado os, as. Tu, tom. Eu sei, professor, é tudo igual aqui. Mas é aquela mesma história. Quando eu encontro uma palavra, eu vou olhar o artigo dela. Professor. Mas, professor, me diga uma coisa. Como é que eu vou saber do artigo, professor? Assim, Juninho.
Olha, Júnior, quando você pega uma palavra, ela vem assim, Júnior. Ela vem assim, Angelos. Aí você já sabe que ele é masculino, Júnior, muito macho. Quando você pega uma palavra assim, Júnior, certo? Então, significa, Júnior, que esse aí, ele é, Júnior, um artigo feminino. Ah, professor, entendi. Então quer dizer que ele é um artigo feminino. Isso aqui é artigo feminino, Júnior. E, professor, quando é que ele é neutro? Ah, professor, diga, Juninho, por que existe o gênero neutro? É porque para a mente grega, Júnior, existem coisas que não têm sexo, como livro, como espírito, que é vento, hálito, dom. Então eles colocam num gênero neutro. Ah, professor, esse povo é muito sábio. É, meu filho, porque na língua portuguesa nós temos que colocar um artigo para definir o sexo ou o gênero, né? Melhor dizendo, o gênero do substantivo, mas no grego não. Tem ro, re, to. Ah, professor, quer dizer que a gente pode cantar ro, re, to, ro, re, to, ro, re, to. É, Juninho, ro, re, to. Isso. Então, professor, o senhor colocou de novo aqui, de novo, professor, foi as terminações dos substantivos masculinos e femininos. Então quer dizer que termina assim, os, o. Então, professor, como é que a gente faz? Juninho, é o seguinte, o substantivo ele é formado do radical mais a declinação. Então você pega aqui o radical de Rodós, até o D, aqui, Júnior, e você acrescenta a esse radical estas terminações. Ah, professor, então fica Rodós, Rodu, Rodó, Rodom, Rodé. E aqui? Rodói, Rodom, Rodóis, Rodus, Rodói. Ah, professor, agora eu entendi. Então, aqui de novo, nós colocamos as terminações. Só que agora eu mudei a cor. Os femininos e masculinos estão em azul. E no material que nós já mandamos, que eu tenho certeza que muita gente não vai agradecer, porque recebeu, né? Nós temos on, a, u, on, o, os, on, a. Então, professor, agora não dá mais pessoa errar. Então agora nós vamos, para finalizar nossa aula, né, professor? Vamos ver os artigos todos de uma vez. Isso. Então, artigo masculino no singular, ro, plural, roi. Tu, tom, to, tois. Tom, tus. Isso. Agora o feminino. O feminino feminino, re, rai. Tes, tom, da, das. Te. Professor, o que é isso aqui embaixo? Professor? Juninho. Isso aqui é o iota, subscrito. Ah, professor. Professor, não falta uma aula e estou com essa, perguntando essas coisas. Imagine esses cabras que faltam às aulas. Professor. Meu filho, quem falta a aula fica doido. A gente faz as aulas aqui, Juninho. Olha aí a Rafinha dizendo, Júnior,
5 minutos de pai d'égua pra Rafinha, Juninho. Pai d'égua, pai d'égua, pai d'égua, pai d'égua, pai d'égua. Oh, moça abençoada. Feliz do rapaz que casar com essa moça. Oh, moça santa. Deus te abençoe, minha filha. Prazer em conhecer você, viu, Rafa? Eu sou o Juninho. Então nós temos tentas. E aí, agora, nós vamos conhecer o artigo neutro. O artigo neutro. Oi, Rafa. Você tem um sorriso bonito? Eu sou o Juninho, Rafinha. Oi, Rafa do cabelo encaracolado. Juninho. Juninho, essa menina é uma santa, Juninho. É, Juninho. Santa também casa, professor. Juninho, deixe-se assanhado a se aquietar, seu Juninho. Depois, a Rafinha é uma santa. Não é pro seu bico. Viu, seu Juninho? Então vamos lá. Se aquiete, seu Juninho. Se comporte. Então, tá. Tó é U ou A. Professor, por quê? Porque a Rafaela, eu olhando para ela agora, essa moça é tão bonita, que eu fiquei aqui com a cabeça atrapalhada. Eu não acompanhei, né? Bota essas moças assim para aparecer, aí a gente fica, né, fora da órbita. Juninho. É porque, Juninho, esse é do gênero neutro. Topneuma. Só que, quando você vai traduzir, você tem que botar O ou A. Porque pneuma é o espírito. Mas você pode colocar ergo, que a obra. Então aqui tá os. Isso. Tu, dá. Do. Então coloca os dois, não é, professor? É, para quando você traduzir para o português, e no português você vai ver qual é o gênero. Então, tóis, nós, nós, nas, nas, tá, a. Então, hoje nós tivemos a aula de substantivo neutro. O substantivo neutro, ele vai terminar em o, on e on. Ou ele vai terminar em a, on, os, a. Então eu coloquei aqui um texto para que as crianças possam ter aqui, retire do texto abaixo os substantivos e artigos. Então você começa a ver e você vai ver antropos. Antropos. Você vai ver aqui. Antropos. Achei o primeiro substantivo. Certo? Cristo. Outro. Só que aqui é genitivo. Mysterion. Aqui é terminação de genitivo plural. Certo? Oikonomos. Os. Vem de casa mais nomos. Então, oikonomos. Certo? Então, dispenseiro, mordomo do quê? Dos mistérios. Mordomos. Então, tem aqui como
Riperetas. Esse riperetas era aquele subremador que tem lá no filme do Ben-Hur. Ah, professor. Ripé é embaixo. Então era subremador, que depois se tornou um servo. Certo? Como assim nós, logizesto, antropos, como servos de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Teu. Ah, tá aqui, professor, teu. Ah, e aqui, professor, é um artigo? Não, Juninho. Artigo não tem acento, Juninho. Ah, então, loipon, certo? Tem, ó, on. Aí, tois, outro. Aí, oikonomos. Aí, ó, dispenseiros. Aí você vem aqui, pistos é o adjetivo fiel. Pistos é o adjetivo fiel. Certo? Nos dispenseiros, nos mordomos, certo? Ah, então vamos lá. E o que é isso aqui, professor? Isso aqui é o apóstrofo. Aí você junta essas duas palavras, Juninho. Rifrimon. Ah, aí você lê Rifimon. Ah, certo? Aí aqui, antropines. Ó, remeras. Tá aqui de novo o apóstrofo. Aí você lê alude. É mau tom? Apocrino. Aí você vê aqui terminação de verbo, primeira pessoa. Mas nós estamos procurando os artigos. Achei, professor. Achei um artigo. Estim é a terceira pessoa do eimi. Eimi, ei, estim. Como ele vem no ponto final, então ele vem com ni. Então não dá para ligar aqui. Estino, porque tem um ponto final. Aí tá aqui o men, que a gente já conhece, que quer dizer não. Aí kairu, que é kairos, do tempo. Professor. Então vamos lá. Aqui não é artigo, porque artigo não tem acento e nem tem artigo com sigma. Mas tá aqui tá. Tá cripta. Tu, olha aí, dois artigos. Tá cripta, tu escotus. Professor. Certo? Então, aqui está no nominativo, está no acusativo, porque, certo? Porque diz assim, foticei, é o verbo fotizo, no futuro, iluminará, certo? Aí diz assim, tu, escotus, e fanero, sim, tas, balás, bulás. Tá aqui outro, professor. Tas, bulás. E tá aqui outro artigo, professor. E tá aqui cardion. Cardia é coração. Cardia dos corações. Professor. Então agora já ficou. Ró é pai nosso. Então eu tenho aqui um artigo mais um substantivo. E aqui nós temos tu, teu, o tu, feu. Então agora, olha quanta coisa, Juninho, você já consegue. Então, pessoal, Deus abençoe, pratiquem bastante, façam os trabalhos. Então, veja aqui que eu trabalho para a próxima semana.
é você encontrar no texto abaixo os substantivos masculinos, femininos e neutros e os artigos neste texto que eu mandei. Então, Deus abençoe a todos. Juninho, quer dar uma boa noite pro pessoal? Boa noite, pessoal! Amei conhecer vocês. Rafinha, você é linda, correto? Então, um dia quando eu crescer, que eu for me casar, eu quero me casar com uma moça tão bonita igual a você. Então, Deus te abençoe, Rafinha. Deus abençoe a todos. O pequenininho aí que é igual a mim, um abraço para ele. Deus abençoe a todos os irmãos. Então, estudem o grego. Não deixe de estudar, não. Você também, Regina. Essa foto aí ficou melhor, viu? Muito, muito, muito prazer. Essa sua foto tá linda. Valdemir, Deus abençoe. Deus te dê uma boa noite. Giovana. Oi, Giovana, eu sou o Juninho, Giovana. Deus me guarde de ti. O professor disse que tu devora uma pipoca. Então, boa noite, Deus abençoe. Um abraço bem grande. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe cada um. Tá? E vou matar o cão. Tá na hora de eu descansar. Então, um abraço bem grande no coração. Fique com Deus. E quem está assistindo essa aula, deixa aí o seu comentário, porque vai ser a sua presença. Quem está assistindo essa aula, deixe... Juliana, olha aí, Juninho! Mas, professor, como essa menina é bonita? Quem é, professor? Ela é solteira? Não, meu filho, essa menina aí, ela só gosta de pirâmide. O que? Ela é uma despiramidada. Ela é a Cleópatra dos tempos modernos, Juninho. Professor, ela é aquela que canta nas tuas lives. Juninho. Então, Deus abençoe a todos. O Oséias aí! Esse Oséias é crente, Juninho. Então, um abraço, Alain. Então, quem assistiu, não esqueça de deixar o seu comentário para que eu possa colocar a sua presença. Né? Porque a sua presença, o irmão Elício. Olha aí, Juninho, ela de novo, Juninho. Olha aí, Juninho, cuidado, agora sujou, Juninho, sujou. O pai da menina apareceu, Juninho. Professor, sujou. Fica calado, Juninho, sai quieto. O pastor Oliveira é fogo. Então, um abraço, pastor Oliveira. Um abraço para a irmã Vânia. Um abraço para a Beth. Um abraço para todos. Que Deus os proteja. É muito bom estar aqui, dando aula e brincando. Mas é muito melhor estar junto de vocês. Vocês são especiais. Nós os amamos a cada aluno. A cada aluna do CETAD, vocês sabem do meu amor, vocês sabem do quanto vocês são importantes para mim e de como eu me esforço, apesar de não ser lá essas coisas, mas eu tento dar o melhor para vocês. Então, Deus abençoe, que Deus lhes dê uma semana de bênção. Eu vi que na próxima semana talvez vai ser o pico das contaminações pelo coronavírus, então fiquemos em casa, nos cuidemos dos nossos. Que Deus os abençoe. É sempre um prazer estar com vocês. Um abraço meu e do Juninho no coração de vocês. Fiquem com Deus. Amanhã, ao meio-dia, eu gostaria de contar com a sua presença. Olha, Juninho, ela gostou, Juninho. Tá vendo que moça bonita, Juninho? Eu tenho ela como uma filha. Juninho, eu gosto tanto dessa menina, Juninho. Ela é linda, Juninho. É linda, professor? Ela é solteira? Tu acha que uma menina dessa vai querer casar, Juninho? Ela é bonita demais, Juninho. Não dá pra casar, não. E respeite, viu? Que ela é como uma filha pra mim. Senão você vai levar sola. Tá certo, professor, desculpe. Então, um abraço, Deus abençoe, um beijão no coração. Amanhã, ao meio-dia,
nós temos o estudo das parábolas de Jesus. E esta aula vai ficar, como sempre, no meu canal, no YouTube, Gilberto Rebouças. Se você ainda não foi lá, você precisa conhecer e se matricular. Deus abençoe. Deus abençoe. Certo? Deus abençoe em nome de Jesus. Certo? Fiquem com Deus. Rafinha, estou aqui junto com o Pai. Certo? Olha aí. Deus abençoe. Um abraço bem grande. Fiquem com Deus. Até amanhã. Amanhã ao meio-dia, vocês são meus convidados.